Puffy, dá a carteira de motorista para o Bob Esponja, ela acha que vai para a cadeia e diz que está fugindo para outra cidade para recomeçar uma nova vida outra vez. Ela é muito rara, sempre está assustada e tem ataques o tempo todo. Em um outro episódio, seu siriguejo pergunta para ela o que aconteceu com o marido dela. E então ela mostra o marido dela morto em formato de lustre. Lembrando que ela é a única que trabalha numa autoescola. Em um outro episódio, na sua autoescola, aparece um quarto oculto com milhares de lâmpadas que ela mesma fez. E em todos os episódios do desenho, ela já foi presa 8 vezes. E sempre age com naturalidade com isso. Ou seja, sim, ela é uma criminosa. O biológico da Eleven é o próprio Vecna. Essa teoria foi levantada no podcast Just Nobody's e viralizou em toda a internet porque realmente faz... Se baseia no fato de que os dois personagens são os mais poderosos desenvolvidos pelo Dr. Brenner. A teoria diz que nenhuma das crianças de 2 a 10 era tão forte quanto o número 1. Então o Dr. Brenner esperou o número 1 envelhecer para criar a Eleven junto com a Terry Eves, que é a mãe da Eleven, e se juntou ao projeto MK Ultra com o Dr. Brenner em 1969. Isso tudo ganha ainda mais força após uma fala do Vecna no episódio 7 da 4ª temporada, onde ele diz para Eleven que nem sempre o papai fala a verdade, indicando que o Dr. Brenner guarda segredos. James Webb, o telescópio mais poderoso já lançado no espaço. No dia 12 de julho será divulgada as primeiras imagens operacionais do telescópio espacial James Webb. Ainda não sabemos qual será o conteúdo divulgado dessas imagens. Porém, Bill Nelson, o administrador da NASA, disse que chorou ao ver a primeira imagem. Ele disse que será a imagem mais profunda do nosso universo que já foi tirada, mostrando alguns dos primeiros objetos formados no universo. James Webb. Esse é um mistério em Shrek que nunca foi revelado. Lá no primeiro filme, na cena que o Shrek vai até o castelo do Lord Farquaad, logo na entrada do castelo é possível observar duas coisas bem estranhas. Em uma janela aparece o protagonista do filme antes, e também é o filme da DreamWorks, assim como o Shrek. Porém, na outra janela, aparece uma foto de uma mulher misteriosa. Existem muitas teorias sobre ela. Porém, até hoje ninguém sabe realmente quem é essa mulher e por que colocaram a imagem dela no filme. Foi confirmado a teoria mais bizarra de Bob Esponja. No capítulo Show do Patrick Estrela, o Patrick entra em uma máquina do tempo e viaja para o passado. E é revelado que a fenda do biquíni era uma área de teste de bomba nuclear. Então o Patrick fica exposto a toda aquela radiação. E o seu corpo começa a se deformar. Isso também começa a acontecer com os outros peixes. Bom, existe uma teoria que diz que Bob Esponja foi baseado em uma história real. No atol do Biquíni, que era uma ilha no Oceano Pacífico usado para teste nuclear. E que todos os peixes do desenho têm uma forma rara por conta da radiação que ficou na ilha. Na vida real, no atol do Biquíni, esse teste nuclear aconteceu em 1940, o mesmo ano que aparece na máquina do tempo do Patrick. E a Nickelodeon nos confirmou isso. Existe um detalhe muito intrigante no filme Os Incríveis. O nome dos 3 filhos do Senhor Incrível e da Holly tem a ver com os poderes que eles têm. Bom, a palavra Flash significa impacto e velocidade. Violeta é justamente a cor do poder do escudo dela. E no inglês, o Zezé se chama Jack, que se refere à frase Jack of all trades, que é o significado de quando alguém tem muitas habilidades, que no caso seriam os vários poderes que o Zezé tem. Porém, a pergunta mais intrigante é: como o Senhor e a Senhora Incrível sabiam exatamente como chamá-los antes de conhecer os poderes deles? Essa madrugada vai acontecer um raro alinhamento de 5 planetas. Um pescador canadense pescou uma lagosta azul raríssima.
Em junho de 2012, um capitão de um barco canadense chamado Bob Starnes, de apenas 51 anos, fisgou uma raríssima lagosta azul. Isso aconteceu na Nova Escócia, uma das 10 províncias do Canadá. Bob estava com a sua tripulação no mar quando encontrou o crustáceo na sua rede. Em 33 anos de pesca, essa foi a primeira vez que ele encontrou uma lagosta azul. Essa lagosta é considerada muito rara. A chance de encontrar um animal como esse é de 1 em 2 milhões. Isso porque a coloração azul é causada por uma mutação genética, que faz com que a lagosta produza uma quantidade excessiva de proteína e garante aos crustáceos essa cor. Provavelmente você não percebeu isso em Os Incríveis. Em uma cena que aparece o Bochecha, ele vai caminhando e diz que parte dele diz que ele deve ser um super-herói. Porém, no reflexo do vidro aparece ele como Síndrome. Bom, desde esse momento ele estava destinado a converter-se nele. Provavelmente, o autor de Pequeno Príncipe sumiu há 78 anos atrás e o corpo nunca foi encontrado. Provavelmente você conhece o icônico livro Pequeno Príncipe, que marcou várias gerações. O nome do autor do livro é Antoine de Saint-Exupéry. Além de escritor, ele também era piloto. No dia 31 de julho de 1944, Antoine fez o seu último voo. Ele era piloto voluntário durante a Segunda Guerra e estava fazendo um voo de reconhecimento. Porém, ele e o avião sumiram sem deixar rastros. O mais bizarro é que o avião dele foi encontrado somente em 2004, 60 anos depois. Porém, os seus restos mortais nunca foram encontrados. Até hoje, a morte de Antoine é um mistério. Ninguém sabe realmente o que aconteceu. A montanha-russa que fica no meio do mar. A Jetstar era uma montanha-russa do Parque Cassino Pier, localizado em New Jersey, nos Estados Unidos. Ela foi parar dentro do mar por causa do furacão Sandy em 2012. O parque de diversões Cassino Pier foi fundado em 1932. Esse parque contém mais de 30 atrações, além de um parque aquático, tem teleférico, 2 outras montanhas russas, mini-golfe e diversos restaurantes. Essa montanha-russa ficou no mar durante 1 ano, até que conseguiram tirar ela de lá e reinaugurar o parque novamente em 2013. Porém, sem a montanha-russa Jetstar, ela não voltou mais. A montanha... O Ed, na verdade, é o número 10. Na cena que o Ed tá conversando com a Chrissy lá na floresta, ele disse que o cabelo dele era raspado. É que você era tão... Diferente? É, bom, o meu cabelo era raspado e eu não tinha essas tatuagens iradas na época. O número 10 e o Ed têm bastante semelhança física, eles se parecem muito, até o formato dos olhos. Só que o mais intrigante é que o Ed sempre anda com um relógio no pulso esquerdo, que teoricamente estaria cobrindo a tatuagem número 10. O Ed também não ficou surpreso quando o Steve disse que a Eleven tem poderes. E o número 10 foi o único que nós não vimos sem os olhos, como todas as outras crianças vítimas do Vecna. Reparem que a câmera nunca mostra o rosto do 10. Mas e aí, o que você acha dessa teoria? Você acha que realmente o Ed pode ser o número 10?